Olá, alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando sou eu, professor Paulo. E desta vez eu estarei trazendo para vocês um estudo, como eu tinha dito, sobre o Gallimimus. Bom, eu espero que vocês gostem do vídeo, pois foi um pouquinho complicado gravar esse vídeo, já que ele vai ser um pouco grande, né? Mas vai ser bem informativo, beleza? Mas vamos deixar de enrolação, porque eu sei que vocês odeiam enrolação. Vamos lá logo pro vídeo. Eu sou o professor Paulo e sejam todos bem-vindos ao canal Universo Jurássico. Estudo de hoje, Gallimimus, o imitador de galinha. Vamos lá falar as informações e tudo que eu estudei sobre o Gallimimus. O Gallimimus é um gênero de dinossauro terópode que viveu no que é hoje a Mongólia durante o período Cretáceo Superior, cerca de 70 milhões de anos atrás. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Pronto. O Gallimimus é o maior ornitomímico conhecido. Os adultos tinham cerca de 6 metros de comprimento, 1,9 metros de altura no quadril e pesavam cerca de 440 quilos. Como evidenciado por seu relativo ornitomímus, teria penas. Sim, gente. Provavelmente o Gallimimus teria penas. Eu também apoio essa ideia. A cabeça era pequena e leve, com grandes olhos voltados para os lados. O focinho era longo comparado a outros ornitomímus, embora fossem mais largos e mais arredondados na ponta do que em outras espécies. Gallimimus não tinha dentes com um bico queratinoso, com tensão, e tinha uma mandíbula delicada. Muitas das vértebras tinham aberturas que indicavam que eram pneumáticas, cheias de ar. O pescoço foi proporcionalmente longo em relação ao tronco. As mãos eram proporcionalmente as mais curtas de qualquer ornitomimossauro e cada uma das 3 dígitos com garras curvas. Os membros anteriores eram fracos, enquanto os membros posteriores eram proporcionalmente longos. Vários fósseis em vários estados de crescimento foram descobertos por expedições poloneses mongóis no deserto de Gobi, na Mongólia, durante a década de 1960. Um grande esqueleto descoberto nesta região foi feito um espécime do holotipo do novo gênero e espécie Gallimimus bullatus, em 1972. O nome genérico significa imitador de galinha, referindo-se às semelhanças entre as vértebras do pescoço e as dos galiformes. O nome científico é derivado de bula, uma cápsula de ouro usada pela juventude romana, em referência a uma estrutura bulbosa na base do crânio de Gallimimus. Na época em que foi nomeado, os fósseis de Gallimimus representaram o mais completo e melhor preservado material ornitomímico já descoberto, e o gênero continua sendo um dos membros mais conhecidos do grupo. A família Ornitomimidae faz parte do grupo Ornithamissauria, os dinossauros de avestruz, acreditando-se Anserimimus, também da Mongólia, tenha sido o parente mais próximo do Gallimimus. Mas, enfim, como ornitomide, Gallimimus teria sido um animal de frota, ou cursorial, usando sua velocidade para escapar de predadores. Sua velocidade foi estimada entre 42 e 56 km por hora. Pode ter tido visão boa e inteligência comparável à das aves rátides. Gallimimus pode ter vivido em grupos, com base na descoberta de várias espécies preservadas em um leito ósseo. Várias teorias foram propostas em relação à dieta do Gallimimus e outros ornitomímides. O pescoço totalmente móvel pode ter ajudado a localizar pequenas presas no chão, mas também pode ter sido um ornívoro oportunista. Ele não perdeu a oportunidade. Também foi sugerido que ele usasse pequenas estruturas colunares em seu bico para filtrar alimentação em água, embora essas estruturas passam, em vez disso, ter sido cristas utilizadas para se alimentar de material vegetal inresistente ou resistente, indicativo de uma dieta herbívora. Gallimimus é o ornitomossauro mais comumente encontrado na formação de Nemegete, onde viveu ao lado de seus parentes Anserimimus, Deinocheirus, Gallimimus e entre outros. O Gallimimus foi destaque no meu lindo e maravilhoso filme que todos amam, que eu sei, que é o Jurassic Park, em uma cena que foi importante para a história dos efeitos especiais e na formação da concepção comum dos dinossauros como animais parecidos com pássaros. Em 1963 e 1965, a Academia Polinesa de Ciências e a Academia de Ciências da Mongólia organizaram as expedições paleontológicas polaco-mongol para o deserto de Gobi, na Mongólia. Entre os restos de dinossauros descobertos nos leitos da bacia de Nemegek
estavam inúmeros ornitomímicos em diferentes estágios de crescimento nas localidades de Nemegete, Tsigan-Kuchiru, Altanunu-Ivi e Narambulac. Nomes complicados, meu Deus. 3 esqueletos parcialmente completos, 2 com crânios, assim como muitos restos fragmentados, foram coletados, né, lá naquele lugar. O maior esqueleto, que mais tarde se tornaria o holotipo de um Gallimimus bululatus, foi descoberto pelo paleontólogo Zofia Keolakoramanchak em Tsangan-Kuchi em 1964. Foi preservado deitado de costas e o crânio foi encontrado sobre a pelvis. Um pequeno espécime também foi encontrado em Tsangan-Kuchiru no mesmo ano, e outro pequeno espécime foi encontrado na localidade de Nemegete. Um pequeno esqueleto sem membros anteriores foi descoberto em 1967 pela expedição paleontológica da Mongólia em Bujin-Tsavi, fora da bacia de Nemegete. Os fósseis foram alojados na Academia de Ciências da Mongol, ou conhecido mais como Mongólia, Polônia e URSS. As expedições polonesas mongóis foram notáveis por serem lideradas por mulheres, algumas das quais estavam entre primeiras mulheres a nomear e dar novos nomes aos dinossauros. Bem interessante. Os fósseis descobertos nessas expedições lançaram uma luz sobre o intercâmbio de fauna entre a Ásia e a América do Norte durante o período Cretáceo. Alguns dos esqueletos foram expostos em Varsóvia em 1968, montados em posturas altas e semi-eretas, o que foi aceito na época, embora mais posturas horizontais sejam favoráveis hoje em dia. Em 1972, os paleontologistas Aslaka Osmalk, Yel Henningsen e Richard Boswald renomearam o novo gênero e espécime Gallimimus bulatus, usando o maior esqueleto coletado do espécime. Mas, enfim, o nome específico é derivado do latim bula, como já disse, uma cápsula de ouro usada pelos jovens romanos ao redor do pescoço, em referência à bulbosa do parasfenoide na base do crânio do dinossauro. Mais algumas coisinhas bem interessantes. Osmalka e seus colegas atribuíram Gallimimus à família Ornithopormimidae em 1972, com o norte-americano Struthiomimus como seu parente mais próximo, enquanto lamentavam o fato de que a comparação entre taxons era difícil porque outras espécies ornitomímicas, desculpa a parada porque minha garganta doeu agora, conhecidas na época eram pouco preservadas ou inadequadamente descritas. Em 1975, Kielan Karoshak afirmou que, embora muitos dinossauros da Ásia tenham sido coletados na mesma família que os parentes americanos, essa categoria de classificação tendia a ser mais abrangente do que usada para as aves modernas. Ele apontou que, embora o Gallimimus tivesse um bico arredondado, pato ou ganso, os ornitomímicos americanos haviam apontado, mais ou menos, para os bicos, uma diferença que os levaria a taxonomistas a colocar pássaros modernos em diferentes famílias. Bem top. As vértebras cervicais de Gallimimus indicavam que ele segurou o pescoço obliquamente, declinando para cima em um ângulo de 35 graus. É bem top. Osmalka e seus colegas descobriram que as mãos do Gallimimus não eram prensas ou capazes de entender, o que o polegar não era oponível. Eles também sugeriram que os braços eram fracos em comparação com, por exemplo, os dinocheiros, dinocheiros ornitopossauros. Eles concordaram com as interpretações de Ornitomite, biologia do paleontólogo Daley Russell no início de 1972, incluindo que teriam sido animais muito frágeis, embora pelo menos ágeis que nem as aves terrestres modernas, e teriam usado sua velocidade para escapar dos maiores predadores que eles encontrassem. Muito interessante, gente. Vamos ver mais algumas coisas interessantes aqui que eu posso contar para vocês. Bom, eu poderia falar da alimentação dele, não é mesmo? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Achei. O Gallimimus, ele era, como eu disse, ele era onívoro. Ele caçava. Ele poderia comer pequenos lagartos, mas também poderia comer folhas, entre muitas outras coisas interessantes que tem. Vamos ver aqui. Já falei o que tinha que falar sobre ele. Agora vamos falar sobre a classificação científica dele. Reino: Animalia, filo: Chordata, clade: Dinossauro, ordem: Saurischia, subordem: Theropoda, clade: Ornitomimosauria, família: Ornitomimidae, gênero: Gallimimus osmalka, 1972, espécimes: Gallimimus bulatus, nome binominal, Gallimimus bulatus, 1972.
E bom, gente, esse foi o estudo sobre o galimimos. Eu sei, ficou um pouquinho grande, mas foi bem informativo, gente. Cá entre nós, foi bem informativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixe seu joinha. Se inscreva no canal para receber todas as notificações, beleza? Então é isso. Valeu, falou, fui. Amo vocês. Até o próximo estudo. Fui, meus alunos. Deixem um like. Yeah!